E aí, meus caros, muito boa noite. Vamos finalizar o nosso desafio. Não é junho, mas eu vim vestido pra festa de São João, parece, né? Meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal vai entrando aí. Gostaria só de dar um recado inicial antes de fazer o pessoal entrar da formação do imaginário, que é o seguinte, tá? O aulão ainda está disponível, são as últimas horas para você adquirir o nosso aulão, certo? Sobre a conversão de Chesterton ao catolicismo. Conteúdo único no Brasil por R$ 12,90. Quem quiser adquirir, o link está na bio, é só entrar. A live de hoje finaliza o desafio de preparação para esse grande aulão. O tema é o mundo de ortodoxia, né? Relacionado com a questão do imaginário chestertoniano, e convidamos a página, então, da formação do imaginário, beleza? Aí, uma segunda coisa, a gravação iria ser disponibilizada hoje, certo? Mas tive alguns contratempos aqui relacionados à gravidez da minha esposa, e tá tudo bem, não teve nenhum problema mais grave, mas deu uns desencontros, certo? Então, o aulão vai amanhã para a plataforma, certo? Ele ia ser gravado ontem, não deu. Hoje não deu. Amanhã ele vai para a plataforma. Então fiquem tranquilos que amanhã estará disponível esse aulão para vocês, certo? A princípio, a partir das 8 da noite, ele acredito. Amanhã é feriado, então a gente vai trabalhar mais ainda. Certo, galera? Então tá. Vamos ver cadê o pessoal aqui da formação do imaginário para que a gente possa, então, começar a nossa live, beleza? Vamos ver aqui. Onde estão? Aqui, vamos adicioná-lo. Vamos lá. Tá entrando aí. Fala, Júnior, tranquilo? Opa, e aí, Melk, beleza? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tudo certo por aqui. Tu me escuta aí? Escuto sim. Ah, beleza, graças a Deus. Prazer imenso aí, tio. Obrigado. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Cara, então a gente fez. Tá dando um retorninho meu aí pra ti. Deixa aí. Eu tô me escutando. Não sei se o pessoal tá também. Ainda? Deu um breve retorno aí. Aí, agora deu certo. Pronto. Agora eu não tô me escutando. O meu eu inconsciente, né? Bom, seguinte, o título da live para encerrar o nosso desafio seria O Mundo de Ortodoxia, né? Mas a gente vai falar basicamente dessa cosmovisão chestertoniana, especificamente na questão do imaginário. Então, eu queria começar te perguntando, talvez a grande pergunta que mais fazem aí para vocês, né? Por que é tão importante a gente falar de formação do imaginário, né? Para a gente poder entrar em Chesterton? Então, alguém perguntou aí se, pelo visto você é, mas eu sou baiano, tá? Que não entende de jeito nenhum. Por que é tão importante, né? A formação do nosso imaginário? Eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender a ortodoxia. Eu li pela primeira vez há um tempo e, assim, tive minhas dificuldades, mas, no geral, deu certo. E, de fato, não é um livro tão fácil, tão simples, mas eu sempre imaginei que as pessoas iriam conseguir pegar a ortodoxia e entender, basicamente, a ideia geral do texto e tal. Mas muita gente aparece lá na página, deve aparecer ainda mais aqui para você, falando, pô, não consigo entender esse livro, não consigo vencer este livro. E eu imagino que talvez o problema não esteja necessariamente na linguagem, mas é porque o Chesterton traz tanto conteúdo em pouco espaço. Às vezes ele dá várias referências em um parágrafo, e aí você fica meio que bugado, você não consegue entender tudo o que ele está dizendo ali. E aqui tem um problema da nossa imaginação, né? A gente não consegue primeiro. E aí seu aulão deve ajudar pra caramba nisso. A gente não consegue entender o processo pelo qual o Chesterton passou para chegar naquilo que ele está dizendo ali, né? Porque ele não fala da ortodoxia católica como a gente vê os grandes membros da Igreja Católica
falando, né? Não é como um doutor da igreja, não é como um grande santo. Ele fala com uma vivacidade, com um negócio tão gostoso que que isso não é um negócio fechado, padrãozinho, como a gente esperaria ouvir falar de uma ortodoxia. E aqui tem a primeira dificuldade, né? A gente precisa de um imaginário bem formado para conseguir entender a experiência do outro. Então, entender a experiência do Chesterton depende de que você entenda o que é um cara como ele vivendo naquelas circunstâncias ali, porque a Grã-Bretanha, naquele momento do Chesterton, estava dominada por um espírito mais progressista, né? Então você tinha ali o H.G. Wells, o Bernard Shaw, o... esses dois eram assim, os mais famosos, não consigo lembrar de mais ninguém aqui, mas esses caras dominavam a cultura, o teatro, os romances, e eram pessoas que conviviam com Chesterton. Então ele não renegou essa companhia, esse mundo em que ele vivia, né? Não renegou, não quis ser o cristão que se isola de tudo, mas ele conseguiu integrar todas essas experiências dentro do seu processo de conversão. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o Chesterton, ele traz na ortodoxia referências que vão daqueles acontecimentos que estão ali diante dele, né? Principalmente com essas pessoas que conviviam com ele, que eram esse espírito mais progressista que estava tomando conta lá da Grã-Bretanha, quanto, sei lá, referências a contos de fadas, a romances, a vida de santo, a própria liturgia da igreja. Então, para você conseguir acompanhar a trajetória daquele discurso, você precisa ter dentro de você alguns sinais dessas referências. Não precisa ter entendido tudo, mas alguns sinais dessas referências você precisa, porque a gente não consegue, como o professor Lavo sempre diz, a gente não consegue imaginar, tá fora da existência tudo que não está dentro da nossa imaginação. Então, se você não consegue imaginar ou não sabe como é a liturgia de uma missa, se você não sabe como é o processo de conversão de um homem moderno, se você não sabe o que são os contos de fadas e a importância que eles têm, você vai se perder em muitos momentos ali. Então, é muito fácil dialogar, sim, com as pessoas do nosso tempo e com as pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Muito fácil chegar no seu amigo do trabalho, com a sua família e trocar experiências, figurinhas, porque tá todo mundo vivendo o mesmo mundinho. Mas, e aí você está trocando experiências que estão dentro do seu imaginário com outra pessoa. Mas imaginar, entrar num diálogo com um cara que tem um mundo muito maior do que o seu e que é assim, que ele traz com a vivacidade um impacto tão forte, você vai ter que se preparar para aquilo. Então você tem que se preparar desde um certo conhecimento do que é a experiência católica, do que é uma conversão, até um pouquinho das circunstâncias e da literatura. Quanto mais você tiver essas referências no seu imaginário, mais claro o que ele está falando fica para você. É interessante que quando ele vai falar no capítulo sobre a ética na Terra dos Elfos, né? A Elfolândia, que o pessoal fala, ele, para apresentar argumentos racionais de como que a literatura, como que os clássicos, como que os contos de fadas foram formando ele como um ortodoxo, no caso um católico já, né? O Chesterton, ele inclui em algo que é uma fantasia, porque de fato, né, aquilo não é algo que realmente aconteceu, mas ele inclui, ele capta os elementos de realidade que existem ali. Então, isso é muito importante por causa que essa capacidade que ele tem de enxergar o ser das coisas que estão ali, ou seja, o fato de existir uma Cinderela significa que pessoas existem, o ser existe, né? O fato Uhum. de Cinderela ter que voltar até tal horário significa que, bom, existe lua, existe sol, existe movimento, existe toda uma lei, né, física, filosófica, etc.
o fato de, bom, Cinderela ser uma menina, uma princesa, significa que existe menina e menino, né? E por aí vai, ele vai tirando todos esses pressupostos para mostrar que as bases racionais estão presentes nos elementos de contos de fadas e principalmente a questão de que existe um príncipe, né? Existe um dragão e uma princesa a ser resgatada. Então, isso faz com que o Chesterton perceba de que o mundo moderno, tão dos dois tipos que ele avisa antes, tão racionalista por um lado e tão suicida da razão por outro, ou seja, ou ele exacerba a razão, ou ele nega a razão, ele resolve, paradoxalmente, pegar um conto de fada e explicar a realidade a partir disso, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco, assim, por que a gente consegue educar moralmente uma pessoa a partir dos contos de fadas? Ou seja, por que a gente deve apresentar os contos de fadas para os nossos filhos, por exemplo? Uhum. Meu filho aqui, ele dormiu tem 1 hora mais ou menos. Todas as noites, quando ele vai dormir, a gente lê um conto dos Irmãos Grimm, que ele adora. Ou a gente lê um trecho das Crônicas de Nárnia, um dos contos dos Irmãos Grimm, e ele pede geralmente as mesmas histórias, né? Você tá de saco cheio, mas você vai lá e conta aquela mesma história. Hoje ele pediu a da Rapunzel, já pela 1000ª vez. E eu percebo como que ele sente a tensão da história, né? Tem muitas coisas ali que não se passam pela cabeça dele como se passam na nossa, mas ele sente a tensão da história. E tem um conto que ele gosta muito de escutar, que é o conto da Elsa e a Sensata, que não é tão conhecido quanto Chapeuzinho Vermelho, quanto Rapunzel e Cinderela, que é uma moça que a mãe fala com ela assim, vai lá embaixo, né? No dia do noivado dela, a mãe fala assim, vai lá embaixo e pega um pouco de cerveja pra gente terminar a janta aqui. Ela desce e em cima do balde de cerveja, né, do tonel de cerveja lá, tem uma picareta que os pedreiros esqueceram lá em cima. E ela fica pensando, se eu me casar com o Hans e aí eu tiver um filho com ele, e eu pedir pro moleque vir aqui pegar um pouco de cerveja, e essa picareta cair em cima da cabeça dele, ele vai morrer. E aí, pronto, destruiu a vida de todo mundo. Ela nem se casou ainda e ela já tá nesse negócio aí, nessa masturbação mental, sofrendo pra caramba, e ela consegue fazer todo mundo sofrer em torno disso. Meu filho tem 3 anos só, mas ele percebe como que essa mulher tá fora da realidade. Ele fala, essa mulher é doidona demais, porque, tipo, ela só precisava pegar a cerveja e voltar pro jantar. E ela tá lá falando e chorando e sofrendo por um filho que ela não tem, um casamento que ela nem teve ainda. Então, a experiência do conto de fada, primeiro tem uma coisa que é muito verdadeira, né? Ela traz pra gente aquilo que a gente já carrega. Traz pra gente uma coisa que pra gente é natural e que depois os nossos discursos vão subvertendo e pervertendo. Então a criança entende muito bem o conto de fada porque dentro dela a estrutura daquilo que Chesterton fala, né? A gente tem uma natureza da queda dentro da gente, né? Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas também nós caímos, né? Nós temos a marca do pecado original. Então, eu acho que os contos de fada, eles chamam tanto a atenção da criança, porque eles trazem com muita clareza essa atenção de que você é criado por uma coisa maior, mas você sofre a marca dessa queda, dessa ruptura com a realidade, dessa ruptura com um plano maior. E um dos sinais dessa queda é uma tensão entre o bem e o mal que existe dentro da gente e na própria ordem das coisas. Então, muitos contos de fada vão trazer isso aí, né? Você vê o Pequeno Polegar, tem os caras que querem comprar o Pequeno Polegar, tirar ele da família. Você vê a bruxa aparecendo para Branca de Neve, para Cinderela, para Rapunzel. Então tem um elemento ali maligno que tenta desestabilizar a ordem da realidade. E a criança percebe que isso existe dentro dela e fora dela. Tem um elemento também de bondade, de providência, que organiza as coisas no final da história. E a criança também sente que isso existe. Então, a primeira coisa que existe de magnífico no conto de fada é exatamente isso. Ele traz uma clareza, assim, sutil, analógica, simbólica, de algo que é estruturante da realidade.
né? Na realidade, existe o bem e o mal, existem a ordem e a desordem, e você tende o tempo inteiro a uma coisa ou a outra. Então, algumas pessoas dizem que não é legal você ficar contando conto de fada para as crianças porque elas ainda não têm este arcabouço moral para fazer o juízo de que o lobo mau é mau e por isso que ele ferrou com a Chapeuzinho Vermelho. Mas assim, ele não precisa de um arcabouço moral. Ele tem uma marca estruturante dentro dele, que já dá significado para a história. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que isso foi apagado, né, do imaginário moderno. Então, quando o Chesterton resgata o conto de fada para explicar a realização da nossa razão dentro da realidade, através de uma história, ele está deixando claro também o seguinte, ó, a razão opera para conhecer as coisas, para saber das coisas, através de sinais, né? Aquilo que a realidade mostra, a razão vai operar em cima daquilo, naturalmente. Não é uma coisa de um esquema, não é nada disso. Naturalmente você olha para as coisas e você já sabe o que vai acontecer a partir daquilo, né? Você já sabe o que vai acontecer depois de um tempo. Em todas aquelas histórias, mesmo quando chega uma história nova, né? Eu nunca li a história da Branca de Neve. Mas quando alguém lê a palavra bruxa, eu sei que essa mulher vai fazer uma coisa de ruim. Então, a razão tem essa marca de captar a coisa da realidade, sem pensamentos demais. E o racionalismo moderno tende a substituir essa impressão por um raciocínio elaborado, mental, pensamento. Mas você não precisa disso. Você sabe que daqui a algumas horas o sol vai nascer, as estrelas do céu vão sumir, a lua vai sumir, sem pensar em nada disso. É a sua razão que alcança isso. E uma outra coisa que é fundamental para qualquer ortodoxia é que isso também é um sinal de um outro atributo da nossa razão, que é a nossa fé, né? Porque assim as pessoas tendem a separar as duas coisas. E o Chesterton sentia tanto isso porque ele também tinha vivido aquilo dentro dele. Tinha vivido essa tensão dentro dele. E assim, a fé também é um sinal que você observa dentro da história do conto de fada e observa na criança quando ela está ouvindo a história, porque ela tem uma expectativa, né? Uma confiança de que o bem vai vencer. Qualquer criança normal, quando ouve a história da Chapeuzinho Vermelho, fica doida para o lobo mal se ferrar e a menina ficar de boa. Então, a realidade e os contos de fada trazem essa marca, né? Você é chamado a acreditar em certas coisas por um sinal muito sutil. Mas você sabe que esse sinal indica alguma coisa. Então, existem sinais sutis na nossa realidade que a gente percebe que tem alguém que está organizando as coisas, né? Tem um bem maior que organiza as coisas. E que a gente perde quando a gente entra dentro desse racionalismo, mas que a gente ganha quando a gente só contempla uma história como um conto de fada e fica nessa expectativa. Tem um negócio que eu gosto muito de falar, que tem muito a ver com esse dos contos de fada. Quando você vê em qualquer história infantil, na verdade, em qualquer história de super-herói, por exemplo, né? O Superman, quando o planeta dele vai ser destruído, você sabe que os pais dele vão morrer e aí ele vai ser enviado para a Terra. Ou quando você sabe que os pais do Batman e do Bruce Wayne no Beco Escuro vão ser assassinados. Você quer que eles não morram. Você quer que o planeta não seja destruído, embora você saiba que não vai ter história depois daquilo. Mas você quer por causa desse sinal, por causa dessa marca que tem em você. E que seus discursos racionais não conseguem nublar. Então, os contos de fadas são importantes por causa disso. Por causa desses dois elementos. Porque eles trazem tudo isso da realidade já como uma marca que você possui. E não como um discurso elaborado que depois você vai ter que ensinar para a criança que tal coisa é certa, que tal coisa é errada. Mas assim, o conto de fada não precisa educar nada. É um negócio que já está dado. Eu quero só aproveitar aí o gancho do Batman para falar para o pessoal aí que ainda existem pessoas que estão cometendo a irracionalidade de ficar ansiosas com a atuação do Robert Pattinson como Batman. Então eu gostaria de dizer a elas, tá, que elas não são minhas amigas e não têm parte comigo, né? Resolveram estragar o maior anti-herói de todos. Mas enfim,
tu estava dizendo ali na questão da pessoa, né, que tem esse instinto de perceber as coisas e de ter isso algo um tanto inato. Isso se assemelha, se aproxima muito da questão do senso comum, né? Claro que é um conceito muito mais profundo que o Chesterton traz, mas eu tentei juntar um pouco essa questão num artigo que eu escrevi chamado No Reinado do Senso Comum, tentando mostrar como que o mundo moderno destronou a razão sobre a aparência da razão, né? Ou seja, não, por causa da razão nós vamos matar a razão. Daí Uhum. é um alto tiro, né? É uma coisa assim insana. Mas além disso, quando eu ia falando e ia me lembrando, tem dois aspectos que eu acho muito interessante, que é a questão do mistério, né? Ou seja, a vida tem uma dose de mistério que por si mesmo é inexplicável, né? Então o Chesterton dizia que a maior aventura é nascer. E, bom, a gente está grávidos aqui em casa agora, eu e a minha esposa, né? E a gente percebe que é uma aventura mesmo. Vai estudando como é que uma criança nasce, é um negócio fenomenal. Ou seja, existe uma dose cavalar de mistério que é inexplicável. Então, o Chesterton, ele vai falar que, por mais que você me explique como que uma abóbora vai se desenvolvendo, e a questão química, a questão biológica, a questão física, e os elementos, etc., etc., nada me faz me convencer, né, de que quando aquela semente se transforma numa abóbora, por que que ela não se transforma numa carruagem, né? Ou seja, qual é o sentido misterioso que, por mais que o processo inteiro seja explicável, não explica a causa do processo, né? Então, essa causa é uma causa misteriosa que vem do próprio Criador. Então, os contos de fadas levavam Chesterton à criação, né? E faziam ele meditar sobre isso e, em contrapartida, faziam, que é o segundo ponto, fazer ele se espantar com a realidade. Ou seja, esse maravilhamento diante das coisas. Ou seja, tu está contando para uma criança ou para um jovem uma história e aí ele se maravilha. É o oposto de você receber a notícia que a DC botou o Pattinson como Batman. Você não se maravilha, você se decepciona profundamente e pensa, caramba, eu não vou no cinema olhar esse filme, né? Vou esperar sair para a internet. Mas esse maravilhamento, ele é uma capacidade realmente que as pessoas só adquirem com uma certa dose de treino. As pessoas acham que do nada, assim, elas vão ter elas vão ler um, dois livros e as coisas vão mudar numa áurea, assim, e elas vão ter um imaginário, e elas vão estar capazes de ler Chester. E elas não entendem que isso envolve também um esforço e um treino. E seguindo nesse ramo, eu queria que tu comentasse aí para nós, basicamente assim, o que vocês indicariam aí da página para uma pessoa que precisa reeducar o seu imaginário para entender, seja Chesterton, seja Lewis, seja Tolkien, seja para essa pessoa realmente conseguir se reeducar, né? De forma sensata, não é sem assim, uma coisa mística em torno de algo que Uhum. é educação, caramba. Você tem que amassar o cérebro, tem que treinar, tem que meditar, enfim. Não é ser um mecanicista, mas existe um pouco de idealização, né? Demasiada por parte das pessoas. Aí queria escutar vocês. Uma coisa que é muito interessante é justamente isso do maravilhamento com a presença do mistério. A gente tende a querer, por uma questão de ter entrado nesse bug cientificista e racionalista demais, a se satisfazer com explicações que são puramente racionais, né? Até hoje eu fico maravilhado com o primeiro ultrassom que eu vi do meu filho, que eu falei, cacete, nada explica que este moleque esteja aí dentro da barriga da mãe, né? A forma como ele foi entrar ali, eu já tinha feito aquelas coisas outras vezes e não tinha brotado nada na barriga de ninguém. Então, assim, só isso não explica, né? O fato de você ter transado com sua mulher um dia não explica que um bebê esteja dentro da barriga dela. É um negócio impressionante e que você percebe que só você e só a sua esposa não bastam para explicar aquilo. Não bastam para explicar essa presença. Então, tem isso, né? Tem um mistério e esse mistério se apresenta em uma presença. Então, esta é a primeira coisa que a gente tem que ter consciência. A realidade, ela não se apresenta como um conceito, como um raciocínio, como uma ideia. Ela se apresenta como uma presença mesmo. Então, assim, quando você tende a querer que
a sua formação seja feita toda em cima de livros, de aulas, de conceitos, de explicações, blá, 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 você já está ferrando com a sua educação, na verdade. Primeiro, você tem que ter interesse nas coisas que estão presentes, e por estarem presentes na realidade, elas foram explicadas por alguém, em um livro, em uma aula, ou no que quer que seja. Né? Se Chesterton não tivesse existido, não haveria essa live, não haveria o seu aulão, não haveria nada disso. Então, existe por causa da presença deste cara no mundo e de tudo que ele realizou também presente no mundo. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer para educar o imaginário e entender caras como Lewis, Chesterton, Tolkien e outros é você perceber a realidade que existe, né? Por exemplo, a gente tem uma explicação do Lewis nos Quatro Amores, que ele vai falar do amor como uma flor no jardim, né? Que a flor no jardim precisa do jardineiro, porque senão ela vai morrer ou vai crescer mato ali, mesmo que ela cresça, ela vai perder o sentido, porque ela vai estar no meio de um monte de mato e vai estar ali apagada, escondida. Ela precisa do sol, ela precisa da chuva, ela precisa do solo. Então, se você não tem uma experiência dessa na realidade, você nunca viu uma flor se sustentando num solo contra todas as intempéries que poderia apagar ela da história, apagar a sua presença do mundo, você não vai captar todo o sentido da analogia do Lewis. Se você não tem a experiência de ter vivido essa tensão de um conto de fada, se você não tem a imaginação de que existe o mal no mundo, você também não vai entender o Chester. Né? Porque um dos pontos fundamentais ali da estrutura da ortodoxia é esta: existe o mal em você, existe o mal no mundo. Mas apesar disso tudo, existe outra coisa maior do que este mal. Existe uma providência. Então, se você não tem conhecimento da providência do mal no sentido concreto da história e da realidade, você também não vai entender. Então, a primeira coisa é essa, né? Eu sempre falo com meus alunos: se você quer entender alguma coisa, acorda de manhã cedo, vê o sol nascer, vê o sol cruzando o céu, vê ele se pôr, as estrelas, planta alguma coisa na sua casa, vê como é difícil você colher uma cenoura, um brócolis, que existe uma batalha que você tem que fazer para aquela coisa parar no seu prato. Então, assim, a gente dá como natural coisas que são feitas numa tensão da realidade, né? Para você colher qualquer bagaça, uma maçã que você come no café da manhã com sua granola maravilhosa, você não sabe o tanto que o cara lutou para aquela maçã não apodrecer, não ser comida pelos pássaros, né? Não cair do pé. Então, existe uma ordem na realidade que já demonstram o mistério, a queda, a providência, demonstram tudo de uma vez só. E que nós modernos estamos muito afastados disso. Então, assim, ocasionalmente, estou dizendo para você ir para o meio do mato, largar sua família, sair da cidade, nada disso, assim. Pelo menos você tem uma hortinha, um pezinho de couve, você vai ter que cuidar dele, já dá uma ajuda. Você olhar o céu, olhar as estrelas, já dá uma ajuda. Outra coisa que você tem que fazer para entender esses caras tiveram vida religiosa. Não importa se você é ateu, gnóstico, o que quer que seja. Lewis, Chesterton, Tolkien, Lang, todos eles tiveram uma vida religiosa. Então você precisa entender o mínimo daquela vida religiosa. Né? Se eu quisesse entender, sei lá, a vida de um dos Budas, de um dos Dalai Lama, eu ia querer entender pelo menos um pouquinho do que é o budismo, porque senão eu não ia entender a experiência daquele cara. Então eu tenho que saber o que é uma missa, o que é a Revolução Anglicana, né? Porque senão você não entende a experiência deles. Como é um culto anglicano, como que é um culto católico, e todos eles enfrentaram essas duas experiências. Então, se você não tem conhecimento disso, você não sabe nada de uma liturgia, você também não vai entender esses caras. E aí, depois que você entende essas coisas, você participa o mínimo disso aí, você começa a ler aquilo que fundamentou as experiências deles. Nenhum deles teria escrito o que escreveram sem a Bíblia, por exemplo. Então você tem um recurso ali. Nenhum deles teria escrito o que escreveram se não tivesse enfrentado a experiência da Primeira Guerra Mundial. Então você pode pegar um livro de história e entender o que aconteceu ali. Porque tudo isso fundamentou o imaginário e a experiência deles. Então, assim, primeira coisa é você entender a realidade, entender essa devoção que eles tinham,
E aí depois você vai buscar nos livros para você não ficar dentro desse mundo que o Chesterton está criticando em ortodoxia, pra você não ficar nesse mundo só da razão morta, da razão vazia. Você tem que entrar primeiro na realidade. E tem toda uma questão, a gente está focando mais nos contos de fadas, né? Mas o mundo de ortodoxia é ainda mais extenso em matéria de imaginário também, por exemplo. A gente nem comentou os clássicos, a gente nem comentou a importância de você ler Homero, de você ler Dante, Shakespeare. Bom, Shakespeare, falando dos clássicos ingleses, Dickens, se você ler eles, Uhum. vai facilitar muito a leitura de Chesterton, né? Mas eu não sei ler em outro idioma e tal. Tem os nossos clássicos, né? Então, assim, você tem Camões, você tem é, inúmeros escritores, como o próprio Padre Anchieta, né? O Padre Antônio Vieira, que é um mestre, né? Nosso, e que ninguém lê, basicamente. Então, é, reeducar a imaginação é um trabalho de quem quer e quem busca, né? Que as pessoas querem tudo mastigado, daí elas vêm. Uhum. Eu não estou reclamando, né? Ou seja, não é que eu não quero responder as pessoas, mas isso deve acontecer se as pessoas vêm no direct perguntando para ti um negócio que em 2 minutos no Google ela descobre. Entende? Então, assim, Eu reclamo. eu às vezes eu penso em reclamar, mas até porque eu gosto de conversar com as pessoas, mas é que assim, às vezes eu acho que é preguiça, mas às vezes eu acho que é burrice mesmo. Ou seja, é uma insanidade Uhum. tão grande que as pessoas elas não fazem ideia que se elas trocarem o idioma do cursor lá em cima, vai aparecer, Uhum. né? Então é Eu um acho que negócio. é um negócio de dependência. Eu acho que o fundo também tem isso, né? Eu acho que a galera da nossa geração é meio que escrava dos outros o tempo inteiro. Elas não conseguem perceber, por exemplo, que um cara como o Chesterton viveu um drama imenso para responder ao problema da fé, né? Assim, eu vou encarar isto aqui sozinho. Tem um trecho ali logo na introdução da ortodoxia que ele descreve esse processo. Eu vou encarar isso aqui, vou tentar entender tudo que está me acontecendo, porque a resposta a isso tem que ser minha. Né? Assim, eu vou me apoiar em tudo que está acontecendo, em tudo que veio antes de mim, eu vou me apoiar em tudo que for possível. Assim, só eu posso dar essa resposta. Então, o espírito de um homem livre. Né? Eu acho que a galera tem muito espírito de escravo mesmo. Basta ver todo mundo aceitando que você só vai ter missa quando um governador decidir se você vai ter missa ou não. Né? Assim, que um governador tem a ver com a liturgia da sua fé? Nada. Mas por causa do nosso espírito de escravo, a gente aceita que ele tem esta capacidade, esta moral, esta autoridade de dar uma ordem E a igreja sobre a aceita nossa ainda. experiência cotidiana, sobre a igreja, e a galera aceita. Né? Aceita. O que que você vai ensinar para os seus filhos? Chega um burocrata do MEC e fala você vai ensinar tal coisa para o seu filho e você aceita. Então, assim, esse espírito de escravo, que é uma coisa contra contra a qual o Chesterton falava também, ela mata o seu espírito de conhecer a realidade. Assim, você vai estar sempre dependendo do outro, aí você vai estar sempre buscando no outro esse negócio. Por que o Ítalo Marcílio às vezes dá uma porrada na galera na hora que eles fazem uma pergunta? Aí ver se o cara sai dessa, né? Os caras despertam e falam, porra, eu poderia saber disso sozinho, eu poderia parar de ficar com essas perguntas que não tem nada a ver e ir para as coisas que realmente interessam. Então, eu acho que esse negócio de você ficar perguntando coisas que são muito fáceis de encontrar é uma burrice dessa natureza de escravo, dessa natureza de você sempre depender de alguém para te iluminar sobre um ponto que bastaria abrir os olhos e ver. O... E eu ainda vejo como uma missão chestertoniana dizer o óbvio, né? Então, às vezes, eu penso assim, não, eu quero interagir com as pessoas, eu quero que as pessoas comentem, eu quero que as pessoas tirem as suas dúvidas, não tem problema. Uhum. Mas tem horas que realmente fica meio instigante tentar entender os motivos, e quando você percebe que o cara é preguiçoso, etc., daí tem que dar a paulada mesmo. Mas, Uhum. enfim, Mel, para nós direcionar mais para o final, o que tu indicaria de livro
para a formação do imaginário que alguém queira ler, assim, para se educar? Ó, você lembrou de um cara aí que eu adoro e que eu acho que fez a cabeça do estilo do Chesterton, né? Que é o Dickens, que tem boas traduções em português, porque as histórias do Dickens têm um pouco de conto de fada, mas assim, são histórias modernas e tal. Tem um conto de Natal, um conto de duas cidades, Grandes Esperanças, que é um livro maravilhoso, que começa com um moleque no túmulo dos pais e aparece um presidiário que tá com aquelas bolas de ferro presas no pé e fala: se você me soltar, eu faço alguma coisa por você. E aí o moleque fica no cagaço. E 500 páginas de livro vão se desenvolver a partir desse início aí, né? Desse começo dessa relação. Então, o Dickens tem um outro modelo, assim, de estilo que pensa completamente diferente do Chesterton, mas você percebe que eles captaram a tensão da realidade, mas o Douglas Adams foi por outro caminho, né? Pelo caminho do ceticismo. Então, acho que o Douglas Adams, quando você lê, o cara que fez o Guia do Mochileiro das Galáxias, você percebe, ele enfrentou os mesmos dramas que o Chesterton, mas ele não conseguiu dar a resposta que o Chesterton encontrou, né? Ele se manteve cético perante a realidade. Assim, para formar a imaginação, alguém perguntou se os contos de fadas são válidos só para as crianças. Sim, seria bom se você tivesse os lido enquanto você era criança, mas assim, se você não os leu, vale a pena ler agora. Até porque tem contos de fada, a gente acha que contos de fada é só a história do Chapeuzinho Vermelho. Mas quando você pega os contos dos irmãos Grimm, ou as fábulas do La Fontaine, você percebe que tem coisas ali que às vezes nem servem para uma criança, né? Tem contos dos irmãos Grimm que falam de incesto, de estupro. Então, você filtra e você não conta aquilo para uma criança, mas para um adulto serve, né? E no fundo tem essa mesma estrutura e esse fundamento que eu falei no começo da live. Então, vale a pena conhecer os mitos, porque é aquilo que o Northrop Frye fala, né? As outras histórias, elas são, de certa forma, releitura desses mitos originários. Então, quando você conhece um mito como os mitos gregos, né? Tem histórias nos mitos gregos de pessoas que eram fúteis e se achavam fodas pra cacete e depois quebravam a cara, porque os deuses faziam nas quebrar a cara. E você percebe que isso se repete na realidade em várias histórias da literatura moderna, né? Como Raskolnikov, Emma Bovary. No fundo, está repetindo ali de uma forma muito mais bem produzida o que já estava expresso nos mitos. E assim, ler um pouco do que se consolidou com o tempo, né? Assim, às vezes a gente perde muito tempo com as coisas que apareceram agora. Muita gente me pergunta se eu já li o Jordan Peterson e eu não tenho a menor vontade de ler o Jordan Peterson, porque eu fico com aquele negócio, pô, eu já sei mais ou menos como é a ideia dele, dos vídeos que eu vi e tal, já consigo pegar o que ele fala. Mas eu não consigo pegar o que o Machado de Assis pensava enquanto ele estava vivo. Eu vou ter que ir para o livro. Então, eu não posso perder meu tempo, por mais interessante que seja, com esta parada. Se eu tenho pouco tempo, claro, se você tem tempo e interesse verdadeiro, você tem que ir lá e ler. Se eu não tenho tanto tempo, não tenho tanto interesse, então eu prefiro ler meu Machado de Assis pela terceira, quarta vez, porque eu não tenho como chegar no Machado de Assis como eu chego no Peterson, então eu vou para lá. Então você tem que pegar aquilo que o tempo guardou de melhor, confiar nesse teste do tempo. Então, principalmente da literatura nacional, porque ela meio que modela a nossa linguagem e tudo mais. Mas como a literatura nacional ela tem uma certa decadência assim, no valor dos personagens, e também para a literatura universal um pouco. Por isso que no Clube da Literatura que a gente fez, a gente colocou Chesterton, a gente colocou Tolkien, a gente colocou Machado, a gente colocou José Lins do Rego e Shakespeare, esses caras que, que foram guardados. Então, principalmente Shakespeare. Eu acho que Shakespeare é uma leitura mais fácil do que vocês imaginam e que vale muito a pena ler. Legal, legal. Anotaram as dicas aí, pessoal. Anotem ou vejam depois a reprise do vídeo aí. Tchê,
vou te agradecer muito, vou agradecer a nossa audiência aí, 7º dia de desafio. Fazer 7 lives em sequência, a primeira vez que eu fiz, não é fácil, cara. É mais complicado do que eu imaginava, mas foi muito legal. Cada convidado contribuiu bastante, então todas essas lives a gente vai disponibilizar depois pro pessoal que comprou o aulão lá. E, enfim, últimas horas aí para quem quiser adquirir. Eu quero agradecer toda a página na tua pessoa e, enfim, Eu que agradeço. mandar E um eu vou abraço. comprar esse aulão aí. Fiquei curioso em saber como que o Chester se converteu. Sim, cara, acho que eu depois que eu terminar, eu vou ficar uma semana sem ler Chester, Sim, que eu não aguento mais. eu sei como é isso. Eu Eu, também fico nessa toda vez que a gente faz qualquer coisa do tipo, porque de fato você fica é, rodando, né, em cima de um tema só. e o É isso, pior é é isso que aí. eu só vou ter 2 dias de descanso, já tenho que começar uma outra pesquisa de um projeto sobre os Santos brasileiros, mas a questão é que eu sou meio, assim, eu não gosto de fazer coisa mal feita. Uhum. Acho que seja lavar uma louça, arrumar uma pia, uma coisa assim que tem que fazer, eu gosto de fazer bem feito. E aí, quando eu vou fazer uma pesquisa sobre um tema, eu fico assim, caramba, se eu deixar faltar uma coisa aqui, entendeu? Eu não vou ser o cara desse tema aqui. Então eu tenho que pegar esse. Só que isso aí é um pouco complicado, né? Quando tu vai pegar um autor tão grande quanto o Sheffield, cara, tu fica estudando e estudando, estudando e não termina e depois montar É, não tudo. tem Então, como esgotar é tudo muito difícil. que ele fez em boa, não tem. Tem que se Mas contentar mesmo uma hora e falar, não, isso aqui é isso é aí. o suficiente, principalmente porque você tem que pensar o seguinte, a galera já tem muita dificuldade de entender o pensamento do cara. A galera tem dificuldade de ler os livros dele. Então, assim, esse esforço que você está fazendo é uma caridade também, não é mais por esse preço. É uma caridade para a galera conseguir entender este cara, entender o que ele viveu, entender como ele se converteu, entender o que ele escreveu. Então tem que uma hora parar assim, e falar, não, isso aqui já dá para entregar para a galera e fazê-los entrar um pouco neste mundo aqui. É bem isso Então aí. é isso, o trabalho do professor é esse aí. É um trabalho É isso aí. de esforço e caridade. É isso aí, então. E, claro, leiam Chesterton para educar o imaginário de vocês, né? Leiam Padre Brown, leiam A Taverna Ambulante, Poetas Lunáticos. Tem um montão de coisa em português. E Eu agora tá. gosto muito do Homem que Era Quinta-feira, que é engraçadíssimo. É bom. Agora saiu. Tá para chegar, né? A Esfera e a Cruz. Também é Uhum. muito bom, muito bom. E eles dizem, pelo que eu conversei com o pessoal lá do Instituto Hugo de São Vitor, que, sei lá, nos próximos 2 anos deve sair a biografia do Dickens. Ah, que massa. Vamos esperar. Tomara que o pessoal da Uhum. sociedade lá consiga tocar adiante. É um trabalho É, difícil, ele mas escreveu pra cacete, o Chester escreveu demais, gente. é Demais, muito demais, livro. demais. É muito Muita livro. coisa. E ele era meio popstar, né, enquanto ele É, estava vivo. Então ele estava o tempo inteiro fazendo um monte de coisa. exatamente. Mas, enfim, isso aí então, meu caro. Um grande abraço para toda a família aí. Um abraço para todos que nos assistiram. Fiquem com Deus e nós nos vemos numa próxima aí. Vai ter mais live, vai ter mais aulão durante o ano, mas essa foi a primeira, foi um protótipo e a gente quis encerrar aí com o pessoal da formação do Imaginário. Valeu, Muito obrigado, Júnior. Até mais. um Fiquem com Deus e abração, rezem sempre. até mais.